Está pensando em construir e não sabe por onde começar? E para piorar, a grana ainda está curta? Se esses dois fatores estão sendo impeditivos, então problema resolvido. Hoje começa uma série de vídeos onde eu vou te ensinar o passo a passo completo de uma obra e onde você pode e deve economizar. Para quem não me conhece, eu sou Ellison Augusto, sejam bem-vindos ao canal Bom de Obra e vamos nessa! Antes de mais nada, aqui vai um recado. Um engenheiro ou um arquiteto fazendo acompanhamento da sua obra é indispensável. O fato de você estar conhecendo sobre obra e aprendendo a gerenciá-la não dispensa a contratação de uma mão de obra mais técnica. Porém, eu vou te ensinar um método de contratação que você poderá economizar até 70% do valor que você iria gastar. Legal? Bom, vamos lá. Eu vou partir da premissa que você já tem o seu terreno. Para quem ainda não tem, eu vou gravar um vídeo explicando passo a passo de como realizar uma melhor escolha. O primeiro conceito básico que teremos que ter numa obra é a noção de esquerda e direita. Parece até bobo, né? Mas imagine só, o seu pedreiro te pergunta: o muro do lado esquerdo tem que ser feito em que altura? E você pensa, o muro do lado esquerdo? Qual esquerda? A esquerda você olhando de frente para a obra, ou a esquerda você olhando do fundo da sua obra para frente? A esquerda mudou aí, né? Sempre quando vamos falar de esquerda e direita, é sempre do lado externo e de frente para o objeto ou para o ambiente. A nossa casa, por exemplo, olhamos da calçada para frente e teremos a nossa esquerda e a nossa direita. Uma porta, a porta do seu quarto. Você se coloca fora do ambiente, olha para a frente da porta e vê ela abrindo para a esquerda ou para a direita. Pegaram um conceito? Legal, então vamos lá. Ferramentas básicas para realizarmos a conferência na nossa obra. São duas. As ferramentas de execução são muitas ao longo da obra, mas para nós realizarmos a conferência precisamos de apenas duas, que são indispensáveis. Sugiro que você compre e sempre carregue com você, sempre tenha em mãos, que é a trena e o prumo. A trena vai garantir que as medidas da nossa casa fiquem ok. Outra conferência que podemos realizar com a trena, no encontro de duas paredes, nós precisamos encontrar um ângulo exato de 90 graus. Por exemplo, esse encontro. Tem uma parede vindo e a outra parede encontrando. Então esse ângulo, para ficar bacana, deverá ter 90 graus. E como vamos realizar a conferência com uma trena? Primeiro passo. Em um dos lados, em uma das paredes, vamos fazer uma marca de 60 centímetros com a trena. Do outro lado, na outra parede, vamos fazer uma marca com a medida de 80 centímetros. E a distância entre esses dois pontos deverá ter exatamente 1 metro. Aí sim nós vamos garantir que a nossa parede está no esquadro, ou seja, num ângulo de 90 graus. Outra ferramenta que será indispensável será o prumo. Ele é uma ferramenta que tem uma peça metálica e a outra peça em madeira. Essa ferramenta vai garantir que as nossas paredes fiquem no prumo, ou seja, reta, nem caindo para dentro e nem caindo para fora, retinha. Bom, já aprendemos um conceito básico, já aprendemos sobre as ferramentas de conferência, agora vamos para a execução. Antes de sair correndo atrás de um arquiteto ou um engenheiro para executar o seu projeto, vamos fazer uma breve análise no nosso terreno. O nosso terreno está plano ou ele está em situação de aclive ou declive? Afinal, o que é aclive e o que é declive? Bom, aclive é o conceito que o seu terreno está acima do nível da rua. Eu estou olhando de frente para ele e ele está subindo. A situação de declive, eu estou olhando para ele e ele está descendo. Reparem nesse terreno. Ele está em situação de aclive. Tá vendo que ele está subindo? E aqui do outro lado da rua, nós temos um outro exemplo de um terreno que está em declive. Repare que ele está descendo. Ele está descendo. Isso pode ser contratado diretamente por você. A segunda mão de obra que nós vamos contratar é de uma sondagem do terreno. Esse serviço consiste em fazer uma análise do nosso solo. Isso vai direcionar a nossa fundação. Vai saber se nosso terreno é duro ou um terreno mole. Isso vai definir os parâmetros do meu terreno. E o meu engenheiro estrutural, que vai realizar o cálculo da fundação, vai usar esse documento como referência. Agora, já com o plano altimétrico em mãos,
E com a sondagem, vamos procurar um arquiteto ou engenheiro para estar executando o nosso projeto. Ao procurar esses profissionais, o legal é que você já esteja na cabeça ou já esteja marcado em algum papel qual é a sua vontade. Então vamos lá, eu vou querer uma casa com 3 quartos, sendo uma suíte, eu vou querer uma sala, uma cozinha, algum ambiente que seja grande, outro que seja menor. E tendo essa ideia em mente, vai facilitar todo o desenvolvimento do projeto. Nessa fase, vamos chamar de programa de necessidades, que vai reunir todas as suas necessidades e vai transformar em um lindo projeto. Bom, após todas as visitas ao arquiteto ou ao engenheiro, definimos por completo o nosso projeto e vamos colocar o pé na terra. Se o nosso terreno estiver meio acidentado e precisarmos executar uma terraplenagem, é muito legal que você contrate uma empresa e defina um valor pré-estabelecido para aquele serviço. Não deixe em aberto, não contrate máquina por diária e nem por saída de terra e nem por colocação. Chame a empresa, mostre a ela seu plano altimétrico, mostre o terreno e diga, eu quero um valor fechado. É muito comum as empresas deixarem isso em aberto. Vamos fazer a contratação pelo dia da máquina ou pela quantidade de caminhão que sair de terra ou que entrar. E aí mora o perigo. Você pode gastar muito mais do que está querendo ou planejando. Nessa fase seria bem interessante você contratar um engenheiro para estar acompanhando esse corte do terreno e dar fidelidade ao corte ou aterro que está sendo definido no projeto. Lembra que eu falei lá no começo que ia ensinar uma técnica de contratação que você poderia economizar? Então, eu vou estar definindo alguns serviços que eu chamo de prioridade, que são serviços estruturais e serviços que vão dar o norte do acabamento. E vamos realizar essa contratação de maneira individual, de maneira independente. Então vamos lá. Um engenheiro full-time na nossa obra custaria entre 4 e 6 mil reais por mês. Essa é a média. Mas se você contratar um engenheiro ou um arquiteto só nas fases primordiais, você vai economizar uma boa grana. Imagine que o engenheiro ele cobra em torno de 300 reais a visita técnica. E você vai utilizar essa mão de obra em torno de 20 a 25 vezes. O pior caso, vamos dizer que você precisa contratá-lo 25 vezes. Então você vai gastar na média R$ 7.500. Se você fosse contratá-lo de maneira full, de maneira que ele fizesse um acompanhamento mensal e sua obra durasse em torno de 12 meses, você iria gastar em torno de 48 mil reais. Dá uma boa diferença, né? Só aqui você já vai estar economizando 40 mil reais. O interessante seria fechar um pacote com ele e definir todas as fases que ele iria realizar uma visita técnica. Bom, você estaria com um acompanhamento nas fases primordiais, principalmente nas estruturais, e estaria economizando uma boa grana. Já nivelamos o nosso terreno, cortamos ou aterramos, agora vamos executar o gabarito. Essa execução poderá ser feita pelo seu pedreiro, mas seria legal já chamar o engenheiro também para realizar as conferências. E do que se trata esse serviço? Consiste em você realizar em todo o perímetro do seu terreno uma armação de madeira, de modo que você vai identificar em uma lateral com os números já indicados no seu projeto e na outra parte perpendicular com as letras do alfabeto. Com essas marcações vamos brincar como se fosse uma batalha naval. Então olharemos no nosso projeto estrutural e definiremos aonde serão os pontos de fundação. Geralmente o nosso projeto estrutural já vem marcado A, B, C, D e do outro lado vem marcado 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então vamos brincar como se fosse uma batalha naval. Esticaremos uma linha ou um arame no ponto 1, por exemplo, e o outro arame no ponto A. E ali será definido o primeiro ponto de fundação. E com uma pequena estaca, ela será marcada. Nessa fase também usaremos o prumo para definir a nossa marcação. Bom, então eu acho que por hoje já deu de informação. Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa série de vídeos. Obrigado!